Qual o significado das músicas do Renaissance, o novo álbum de Beyoncé? Você vai descobrir agora na análise faixa a faixa. Vou te contar quais foram os samples usados, quais as referências que ela tá usando no disco, qual é a história, a cultura e o significado de cada música desse projeto. A primeira canção do disco é I'm That Girl. E ela já começa com um sample. É o sample da música Still Pimpin' de Tommy Rice 3, Princess Loco e Mac T. Dog. O álbum já começa muito forte com a afirmação Please motherfuckers ain't stopping me. Ou seja, nenhum FDP vai me parar. A voz que ouvimos é de Princess Loco, pioneira do rap feminino de Memphis, Estados Unidos, que morreu em 2020. Ela era conhecida por seu flow rápido, que fazia ela ser respeitada numa época onde pouquíssimas mulheres conseguiam espaço na cena. Nessa música, a Beyoncé fala I'm that girl. Eu sou aquela garota. Eu sou a poderosa, a gostosa, a bam bam bam. E ela fala que ela é isso tudo porque ela é Beyoncé. Não por causa das suas posses, por causa do seu casamento, por causa de diamante, de pérola, não. Ela, por ser simplesmente ela mesma já é o bastante pra ela se sentir incrível. E uma dica pra gente, né? Pra gente também incorporar isso na nossa vida, não ficar dependendo de emprego, não ficar dependendo de seguidor pra poder ter confiança. Confie em você. Você já é você e isso já é o bastante, meu amor. Na música ela também mostra que é um produto do sul do Texas, mostra aí sua sensualidade, sua força de vontade. E é uma música com um tom de introdução que ordena esse renascimento do espírito dançante e festivo de Beyoncé. Pelo teaser que a cantora lançou, que foi exatamente dessa música, I'm That Girl, há suspeitas de que essa garota, de que esse renascimento pode ser dela, Sasha Fierce. I Am Sasha Fierce é esse álbum da Beyoncé onde ela explora esse alter ego que ela tem, né? Ela falava que quando ela pisa no palco, ela deixa de ser uma garota tímida e vira uma fera. E essa fera é a Sasha Fera, a Sasha Fierce. É um álbum com muitos hits, é o álbum que teve single ladies, minha gente. É o álbum que teve If I Were a Boy. If I were a boy. É o álbum que teve Diva. I'm not a diva. I'm not a diva. Sweet Dreams. And I hope it rains. Um dos álbuns que mais teve sucesso na carreira de Beyoncé. Só que Beyoncé falou que ela matou a Sasha Fierce em 2010. Então assim, Sasha Fierce, pra todos os efeitos, tá morta. Só que, qual é o nome desse álbum atual? Exatamente isso, minha gente. Renascimento. Ou seja, existem muitas suspeitas de que Sasha Fierce está de volta. Principalmente por quê? Porque nas imagens de divulgação do álbum, você vê que a Beyoncé, ela tá usando roupas metálicas, né? Você tá vendo aqui, ó, ela com essa roupa aqui, que parece uma moto. Aqui vocês também estão vendo no CD que ela tá com uma roupa metálica, meio dourada. Então, essa era a identidade visual da Sasha Fierce, né? Ela usava esses metais, assim, como uma roupa dela, na maquiagem e tudo mais. E aí, quando você vai ver no teaser de I'm That Girl, quando você vê o retorno de Beyoncé, ela tá usando o quê? Metal. Então, assim, muitas pistas que indicam que ela está de volta. Sasha Fierce voltou, minha gente. Eu acho. Mas eu quero saber de você. Você acha que é o retorno de Sasha Fierce ou ela já tá com uma nova identidade? Me conta aqui nos comentários. A faixa que vem logo em seguida é Cozy. Que pra mim, assim, é uma das faixas mais importantes do álbum. Eu acho que, assim, a faixa com mais significado político, mais inspiradora. Foi a minha faixa favorita quando o álbum saiu. Depois de Break My Soul, né? Porque Break My Soul, meu amor, é assim. Cozy pra mim é a Born This Way do álbum, né? Porque Born This Way, todo mundo sabe, é um álbum que foi voltado pra comunidade LGBT e tem uma música que é um hino de autoaceitação. E nesse álbum, que também é voltado pra comunidade LGBT, que também é um álbum dance, um hino de autoaceitação é Cozy. É uma música que fala sobre você se sentir bem na sua própria pele, principalmente sendo uma pessoa negra, uma pessoa LGBT. Mais do que isso, pra mim, Cozy fala sobre se amar sendo uma pessoa trans. As pessoas trans são a parte mais marginalizada da comunidade LGBT. São as pessoas mais violentadas, as que mais sofrem, as que mais têm dificuldade para conseguir empregos, as que mais sofrem violência das famílias, nas ruas. É a parte da comunidade que mais morre, né? A gente sabe que aqui no Brasil a expectativa de uma pessoa trans é 35 anos. Então a Beyoncé quis fazer essa faixa exatamente para poder inspirar as mulheres trans a se amarem. E aí você pensa, né? É muito arrogante uma mulher cis ir lá e fazer isso, né? Quem ela acha que é para poder falar isso para as mulheres trans? Mas a Beyoncé foi tão inteligente que ela trouxe mulheres trans para construir essa faixa junto com ela. A produtora da faixa é DJ Honey Dijon, que assim, é lendária e que é uma mulher trans. E a Beyoncé também inclui na faixa um trecho de uma fala de T.S. Madison, né, que é uma personalidade da mídia, que também é uma mulher trans, e que fala, né, no seu vídeo Bitch I'm Black, como ela tem orgulho de quem ela é, da sua cor. Segundo a própria, dark brown, dark skin, light skin, beige, fluorescent beige, bitch.
I'm black. Como afrobege, eu me sinto muito representado, sabe? Muito bom ver que a Beyoncé entende que, assim, todos nós temos que nos sentir amados, temos que amar como a gente é, independente do nosso tom de pele. Beyoncé ainda vai além e cita na música todas as cores da nova bandeira LGBT, que é uma bandeira que inclui dentro dela, além das cores do arco-íris, também as cores da bandeira trans e também preto e marrom para poder representar e trazer visibilidade para as pessoas pretas e pardas. Green eyes envy me. Paint the world pussy pink. Blue like the soul I crowned. Purple drink and cold tour gowns. Gold fangs and shade God made. Blue, black, white and brown. Paint the town red like cinnamon. Yellow diamonds, limoncello, glycerin. Rainbow gelato in the streets. Renaissance, yachting and Inclusive, quando ela fala azul como a alma que eu coroei, a gente tá vendo aqui uma referência à sua filha novamente, né? Blue Ivy. Nessa faixa, ela também traz um sample do clássico de 1992, Get With You, do DJ Lydell Townsend. Um dos grandes destaques do álbum é Alien Superstar, alien superstar. Whip. uma faixa que brinca com o fato das pessoas acharem que Beyoncé é tão poderosa, tão impecável, que talvez ela não seja humana. Frases como Category Bad Bitch fazem referência aí à cultura ballroom, né? Que são esses bailes aí onde grupos marginalizados, principalmente pessoas negras e LGBTs, competem em categorias. Como eu já falei na primeira parte da análise, temos aqui no refrão uma possível referência a Prince, um ícone queer. Ele tem um álbum chamado Diamonds and Pearls, que ela cita aqui no refrão da música. O significado dessa música, mais do que exaltar Beyoncé, é exaltar a todos nós. É lembrar como cada um de nós tem um jeito original, especial e único. Unique, that's what you are. A faixa abre com um corte eletrônico de Moonraker, do DJ Foremost Poets. E além disso, dentro da faixa temos um trecho de uma entrevista de Barbara Ann Teer, que foi a fundadora do Teatro Negro dos Estados Unidos, para poder lembrar que todos nós temos um jeito especial que é só nosso. We dress a certain way, we walk a certain way, we talk a certain way, we create a certain way, we paint a certain way, we make love a certain way. You know, all of these things we do in a different, unique, specific way that is personally ours. Aqui Beyoncé também interpola um clássico de 91, I'm Too Sexy, de Right Safe Fred. I'm too sexy for my shirt. Mas aqui ela muda a letra, né, pra I'm too classy for this world, forever I'm that girl. Poderosíssima, né? Um dos grandes sucessos do Renaissance, Cuffed, traz um aceno pra soul music dos anos 70. Misturando elementos do funk americano e também lembrando a música Good Times, do grupo Chic, que foi um dos grandes nomes da disco music. No início temos também uma homenagem à vocalista de R&B Tina Marie e seu hit Ooh La La La. Essa é uma faixa romântica, uma faixa leve, que fala sobre beber, sobre se divertir, sobre amar, sobre, enfim, viver o amor intensamente. Aproveitando a noite e alcançando o máximo do prazer. Energy é uma parceria com o rapper jamaicano-americano Beans. É uma música que também traz elementos da música Ooh La 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 de Tina Marie, que ela sampleou na música anterior. Energy causou polêmica, porque a versão original da música trazia sample de duas músicas de Kellys, né, uma cantora negra norte-americana, Milkshake My milkshake brings all the boys to the yard. e Get Along With You. 'Cause I just wanna get along with you. No. As duas músicas foram sampleadas e como compositores foram creditados o Pharrell Williams e Chad Hugo, que assim, são os compositores originais da faixa, né? Pelo menos oficialmente. Mas a gente sabe que no mercado musical muitas vezes as pessoas contribuem para as faixas, mas não levam crédito. Kellys, ela foi para as redes sociais, né, para poder criticar, falou que estava se sentindo roubada porque Beyoncé estava pegando sua voz e lucrando com ela, sem ela receber nenhum crédito por isso. E Beyoncé, né, como é que ela lida com polêmicas? Beyoncé não entra em treta, ela só vai lá e resolve. Ela tirou a Kellys do Renaissance e substituiu por novas composições. Break My Soul é o principal single do Renaissance. You won't break my soul. A música abre com Big Freedia, que é uma lenda da bounce music, um ícone LGBT norte-americano, e que também estava com Beyoncé cantando lá no Lemonade, né, em Formation. Além de Explode de Big Freedia, Beyoncé também aqui utiliza elementos de Show Me Love de Robin Askey.
também foi um grande nome da house music. Break My Soul prega liberdade e funciona como um verdadeiro hino de renascimento, sendo descrita por grandes jornais, né, como o Globo aqui no Brasil, como a trilha sonora oficial da Grande Demissão, um movimento histórico que está acontecendo nos Estados Unidos. Desde 2021, mais de 4 milhões de norte-americanos resolveram dar um basta na exploração que estavam vivendo nos seus empregos e pediram demissão em busca de melhores condições de trabalho. É Beyoncé novamente utilizando sua arte de forma política. Se Information, ela criticou o genocídio negro, em Break My Soul, ela critica a forma que os trabalhadores são explorados no sistema econômico atual, principalmente as longas jornadas de trabalho que muitas vezes vêm acompanhadas de baixos salários. A música chega para lembrar que o poder está na mão do povo, e se o trabalho não está sendo recompensado, ele pode e deve ser abandonado. Porém, Beyoncé aqui não está propondo uma revolução econômica, e sim dizendo que nós temos que construir nossas próprias fundações, ou seja, fazendo um aceno para o empreendedorismo. E surpreendendo o público, Beyoncé se uniu a Madonna para poder lançar Break My Soul The Queen's Remix, ou seja, o remix das rainhas, nome que foi dado pela própria Madonna. Na faixa, Beyoncé utiliza Vogue, um hit icônico da Madonna, como sample em toda a canção. A música abre com frases de Beyoncé que podem ter conotação sexual, mas que também são uma resposta aos haters, expressando a forma como está preparada para lidar com o ódio coletivo das pessoas. Esse remix tem importância histórica. Nos anos 90, a Madonna lançou a música Vogue, inspirada na cultura ballroom, que é uma cultura de pessoas negras, e na letra ela homenageia várias personalidades. Marilyn Monroe, Greta Garbo, Marlon Brando, Grace Kelly e várias personalidades de Hollywood. Todas brancas. Por mais que a Madonna tivesse naquela época utilizando sua visibilidade e influência para poder apoiar essa cultura marginalizada, ela faz isso embranquecendo essa cultura. Algo extremamente problemático. Por isso essa faixa, pra mim, ela tem uma importância, assim, enorme, porque nela a Beyoncé fala: eu vou reparar um erro histórico, eu vou fazer as pessoas lembrarem quem é que realmente merece crédito. Eu vou falar das cantoras negras que inspiram a comunidade. Eu vou falar das casas de ballroom. Beyoncé aqui fala de Rihanna, Betty Davis, Anita Baker, Lizzo, Lauryn Hill, Janet Jackson, Alaya e várias outras cantoras negras que simplesmente são lendas da música e que muita gente não conhece, né? Porque a gente sabe que a história negra é apagada. E Beyoncé vai além. Mais do que falar das cantoras negras, é importante falar de quem fez o Vogue surgir, quem fez o Vogue acontecer, que é a comunidade do ballroom, as casas de ballroom. E ela abre falando da House of Extravaganza, que foi fundada por Eng Extravaganza, que foi a primeira casa latina de destaque da cena ballroom. Depois ela cita a House of Revlon, né, que foi fundada em 1989 e que quase chegou aí na final de Legendary. Ela fala também aí da House of La Beija, que foi fundada por Crystal La Beija e foi liderada por Pepper La Beija, de 1982 até 2003. Ela ainda cita a House of Balmain, House of Ninja, House of Lanvin, House of Balenciaga e tantas outras casas aí que existem hoje e que inspiram a gente ao redor do mundo. Em Church Girl, Beyoncé novamente surpreende. Ela cria toda uma atmosfera gospel para poder falar sobre balançar a bunda. Porque ser uma mulher cristã não significa ter que deixar de se divertir. A letra traz uma libertação agora dos padrões morais e religiosos que caem principalmente sobre as mulheres, mostrando que ninguém pode julgar ela além dela mesma, porque ela nasceu livre, com livre arbítrio. E no refrão da música Church Girl, ou Garota da Igreja, Beyoncé canta Drop Like a Toddy. Toddy é o diminutivo de tough. E tough é that hoe over there. Em tradução livre, é como se fosse assim, aquela vadia ali. Então a Beyoncé, nessa música que parece gospel, que fala da igreja, das mulheres da igreja, ela tá falando, se jogue que nem uma vadia, se jogue na pista, vai até o chão, balança a bunda, vai. Porque pra ela, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser uma mulher cristã, uma mulher que é temente a Deus, uma mulher que tenta fazer o melhor pros outros, não significa que ela não vai explorar sua sexualidade, que ela tem que reprimir a si mesma. Porque ela, como mulher, também tem direito de ser feliz. E isso não quer dizer que ela tá fazendo mal a ninguém. Dançar e se divertir não pode ser visto como pecado. Até porque a gente sabe, né, que quando o homem faz isso, ninguém julga como pecado, né? Quando é mulher, aí é outra história. Dançar e viver sua sexualidade plenamente não faz dela menos serva de Deus. E assim, a música já gerou controvérsia e já tá sendo atacada nos Estados Unidos por vários pastores fundamentalistas, provando que ainda é muito difícil ser uma mulher livre dentro da igreja. Aqui, ela utiliza o sample da música Center of Thy Will, do grupo gospel Clark Sisters. Também existem elementos da música Think About It, de Lynn Collins, escrita por James Brown.
A música mais lenta e romântica do Renaissance é Plastic Off the Sofa, que inclusive é a primeira música do álbum, onde a gente não vê a utilização de nenhum sample, ou seja, uma música que foi feita do zero. É uma música onde ela celebra a intimidade do seu relacionamento com Jay-Z, falando como ele consegue ser ele mesmo quando tá com ela, mostrando suas verdadeiras emoções. Ela inclusive diz que eles não precisam da aceitação do mundo, porque a mídia e o público pega muito pesado com ambos. Além disso, Beyoncé demonstra empatia com seus defeitos, entendendo que ele teve uma criação difícil. É uma música que conversa muito com Lemonade, acho que principalmente com a faixa Sand Castles. We built sandcastles. Porque eu acho que ela mostra, assim, que depois de todo aquele escândalo da traição, o relacionamento deles tá realmente mais forte do que nunca, tá curado e ela ama ele plenamente. Vigorous Groove é a faixa mais longa do Renaissance, com mais de 6 minutos. A psychic hit me, told me we got shit to do. É uma faixa que foi eleita pela Pitchfork, que é uma das principais revistas de crítica especializada do mundo, como a melhor música do álbum. E a música se chama Vigorous Groove porque a Beyoncé é virginiana, né? Dado o seu perfeccionismo. E aqui ela exalta o seu signo, exaltando também a sua sexualidade, a sua sensualidade. É uma música onde ela fala que ela quer fazer aqui, que ela quer fazer agora, que ela quer fazer no sofá, que ela quer fazer de tudo quanto é jeito. Em Move, 10ª música do álbum, Beyoncé apresenta uma parceria inusitada com Grace Jones, né? Uma lenda aí, um ícone pop. Descrita por muitos como rainha da era disco e ícone da moda. É uma parceria muito surpreendente porque Grace Jones chegou a publicamente criticar Beyoncé e outras cantoras pop, dizendo que elas estavam copiando ela sem dar crédito no seu livro de memórias lançado em 2015 chamado Eu Nunca Vou Escrever Minhas Memórias. No próprio título do livro, ela já está se contradizendo, né? E a vida é isso, uma grande contradição. Então, por que não dizer algo hoje e mudar de ideia amanhã? Não é? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante e, pelo visto, Grace Jones também. E aí, por isso, ela se junta aqui com Beyoncé para poder, na faixa Move, falar que ela e Beyoncé estão chegando no clube, por isso, sai da frente, meu amor. Move out the way. I'm with my girls and we all need space. Ok? No início da música, Grace Jones e Beyoncé falam break up, break up, break up. Isso é dialeto jamaicano e faz referência ao dancehall dos anos 90, ao movimento break up, cujo criador se chama George Breakup Adams. Outro destaque da música é a participação da cantora nigeriana Tems. Heated significa esquentada, ou seja, nessa música Beyoncé tenta se acalmar. I gotta cool down. Nos momentos onde ela fica com raiva e começa a se estressar, ela tenta lembrar de tudo de bom que ela tem pra ela não perder o controle. Na letra ela fala que tem muito dinheiro, mas não muita paciência. A letra tem várias referências à cultura ballroom, como Dance, Dance, Dance Across the Board, Gimme Face, Face, Face. Mas o grande destaque da faixa é o aceno que Beyoncé faz a seu tio Johnny lá no final da música, né? A bicha preta pra quem ela dedicou todo esse álbum. Como eu já disse anteriormente, foi esse tio que apresentou a Beyoncé todo mundo da house e da disco music. Lá no final ela canta: Tio Johnny fez meu vestido, aquele elastano barato ficou uma bagunça. Uncle Johnny made my dress. Uma curiosidade é que Drake aparece como co-escritor da faixa. Ele mesmo, gente. Um hitmaker que inclusive já cantou com Beyoncé em 2013 na faixa Mine. From 8 until late, I think about you. Chic nos mostra um outro lado de Beyoncé. That's that dick. Aqui a artista retoma seu momento bootylicious e canta como é grandona pra caralho. Na letra, ela fala como sua bunda e seu dinheiro não param de crescer. Sabendo de toda a pressão estética que as mulheres sofrem, principalmente depois que envelhecem e viram mães, essa música acaba sendo um apoio à luta body positive. Nesse momento atual, onde a obsessão pela magreza tá voltando com tudo, onde até as Kardashians emagreceram, a Beyoncé continuar grandona e com orgulho do seu tamanho, do seu corpão, pra mim é incrível. Ela mostrando que ela não se rende aos padrões da indústria. Além disso, é uma faixa que mistura trap e hip hop, fazendo várias referências aos anos 70 e 80. Por exemplo, ela cita o alto-falante subwoofer, que era instalada nos portas-malas de carros em Miami nos anos 80. E também menciona Ginsu, que era uma marca de facas muito popular nos Estados Unidos na época. Em All Up in Your Mind, Beyoncé traz a produção de ninguém menos que Blood Pop. Ele mesmo, o cara por trás de Chromatica, o último álbum house da Lady Gaga. É mais uma faixa romântica do álbum, e nela Beyoncé fala não só sobre controlar o corpo do seu amado, mas também sua mente. Ela fala do seu desejo ali, pela sua sexualidade e pelo prazer. Em America Has a Problem, America has a problem. Beyoncé utiliza o sample de Cocaine, America Has a Problem, que é uma música de Kilo Ali, um rapper de Atlanta, Georgia. Play you like a lame, yeah, you
Essa música Cocaine, ela é um hino antidrogas. É uma música onde na faixa toda o cara tá falando para as pessoas não utilizarem cocaína. Foi uma música muito importante para a comunidade do hip hop, né, para poder conscientizar as pessoas. Inclusive conversa muito com outras músicas do álbum, né? Em I'm the Girl, Beyoncé tá falando que ela não precisa de drogas para poder ficar doidona. E nessa faixa, America Has a Problem, Beyoncé ainda vai além. Ela fala que a droga aqui, na verdade, é ela. Que o amor dela é que é viciante e causa dependência, que nem cocaína. Pure Honey é uma das faixas que também exala o espírito da comunidade ballroom. A primeira parte da música, Pure, já abre com um sample de uma drag queen, né? Kevin Aviance, da lendária House of Aviance, de Nova York. No refrão, Beyoncé diz: deve custar 1 bilhão pra parecer tão bonita, mas ela faz parecer fácil porque ela tem a técnica. Então aqui Beyoncé, né, ela tá falando como grupos marginalizados, seja drag queens, seja os participantes dos balls, conseguem, mesmo sem dinheiro, servir glamour, servir luxo, tudo com base na criatividade e na técnica. Já na segunda parte, Honey, ela usa o sample de Miss Honey, de 1992, que é uma música de Moa René, uma drag que infelizmente já faleceu. Na letra, ela basicamente fala que seu amor é doce e saboroso como mel. A música também apresenta elementos de Feels Like, do DJ Mike Q. Ele mesmo, gente, DJ de Legendary. Pra finalizar o disco, temos Summer Renaissance, que tem um sample, né, de I Feel Love, uma das músicas mais famosas da história, da rainha do disco, Donna Summer. Não é a primeira vez que Beyoncé referencia essa lenda. Afinal, no seu primeiro álbum solo, lá em Naughty Girl, ela também faz um sample de Love to Love You Baby. Aqui Beyoncé vai além e incorpora no refrão um trecho da música original, cantando, né? É uma música que reafirma e resume o conceito do álbum, que é basicamente o renascimento, a celebração e a inovação de sons do passado, do house, do disco, do techno e também, né, do legado de todos os artistas pretos que construíram essa história. Como ela, que é sampleada e dá nome à faixa, Donna Summer. É uma faixa com espírito de celebração, por isso nela Beyoncé pede aplausos, né, para poder celebrar este projeto aí impecável que foi apresentado. E aqui ela também cita vários designers lendários do mundo da moda que, como ela, não criam só produtos, e sim verdadeiras obras de arte. Podemos concluir que o Renaissance funciona como um contraste perfeito com seu último álbum solo, o Lemonade. Se em 2016 a gente viu uma Beyoncé frágil, mostrando momentos de solidão, tristeza, raiva, passando por um processo de cura, aqui a gente tem uma Beyoncé que já está curada, que tá poderosa, que tá no auge da sua liberdade, do seu amor, da sua felicidade. É uma Beyoncé que é símbolo de contentamento e libertação. Beyoncé renasce em si mesma, evocando sua natureza libertadora, feliz em sua própria pele e grata pelas cicatrizes que recebeu ao longo do tempo. O Renaissance, que levou mais de 2 anos para ficar pronto, mostra novamente o compromisso de Beyoncé de entregar arte com propósito. E mais do que isso, é um projeto que mostra que dá para ser uma artista crítica e consciente, sem deixar de celebrar a vida, balançar a bunda e se divertir. É um verdadeiro convite à escuta e ao amor próprio, nos incentivando a encontrar o paraíso e a beleza em nós mesmos, independente das nossas posses e conquistas. É uma celebração da vida e da existência, algo que por si só já é motivo para celebrar. E aí, o que é que você achou da análise? Conta aqui pra mim nos comentários, espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho. O Arthur Antunes, né, que é nosso redator, ele fez uma pesquisa assim que levou muito tempo. Eu também levei muito tempo revisando, sabe? O editor que vai pegar esse vídeo com certeza também vai ter um trabalho gigantesco. Então assim, saibam que isso aqui é fruto de muita dedicação, de um compromisso que a gente tem assim com a arte, com a mensagem dessa artista que é assim, incrível, né? Beyoncé é uma lenda e eu tô muito feliz de estar aqui podendo presenciar essa mulher e de poder compartilhar com vocês o significado da arte dela, a mensagem dela, as referências, todos os artistas negros que ela traz dentro da sua obra. Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente gostaram, por favor, compartilhem com mais pessoas, mostrem para seus amigos, para seus familiares, vamos fazer essa mensagem chegar longe. E é isso. Se você quiser ver mais vídeos, conta aqui nos comentários as próximas análises que você quer. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para poder ver os próximos vídeos e de me seguir nas outras redes sociais. É só procurar lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, Spartacus, em todo lugar. E é isso. Até o próximo vídeo!